Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Assisque Plano Odontológico a partir de R$ 23,50. Carência zero. Câmara Municipal vai acompanhar caso de agressão a professor de jiu-jitsu em São Carlos. Prefeitura deve exonerar o acusado, que é cargo de confiança. Centro e Cidade Iraci lideram em número de roubos e furtos de celulares no primeiro semestre. Anvisa cancela estudo clínico da Covaxin no Brasil. E São Carlos deve permanecer essa semana vacinando pessoas com 30 anos ou mais, sem avanços nas faixas etárias. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar, no Savenhago eu vou encontrar. Batata, 1,68. Mamão papaya, no Saviganhe, só 2,48. Tomate longa vida ou italiano, 3,98. Alho importado, 1,79. No nosso cartão. Cebola, 98 centavos no nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. Olá! Mais uma vez, focos de incêndio trazem prejuízos financeiros e colocam em risco a vida dos que têm problemas respiratórios. Depois de um fim de semana com incêndios na região do Santa Marta, na Bruno Ruggiero, próximo ao Shopping Iguatemi, região da Estrada do Broa e no Jardim Rissetti, onde até uma torre de telefonia foi atingida, o grande foco de incêndio ocorreu ontem na região do Cidade Iraci. Mata e canavial foram atingidos. Claro que esses incêndios são fruto da ação do homem, mas a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas dos últimos dias também contribuem bastante para isso. Um incêndio em vegetação nativa e canavial ocorreu no Cidade Iraci na tarde de ontem. Um caminhão-tanque do Corpo de Bombeiro esteve no local realizando a contenção do fogo. Motoristas que passavam pelo local na rodovia Luiz Antônio de Oliveira precisaram ter atenção com a fumaça. Com os ventos e a vegetação seca, o fogo se alastrou rápido pelo local, com a formação de diversos focos. Segundo o Corpo de Bombeiros, existiam outros focos de incêndio na região do Jardim Medeiros. No total, 3 viaturas em atendimento de ocorrências de fogo na cidade toda no dia de ontem. Bom, é isso, né? O ar está muito seco em função da falta de chuvas. Há muito tempo não chove aqui na região, em São Carlos e também na região. Hoje, terça-feira, por volta de 2 da tarde, a umidade relativa do ar estará na casa de 18%. Esse índice é considerado índice de emergência, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Para amanhã há uma previsão de uma pequena chuva, mas o que vem mesmo é o frio. A frente fria já ingressou no sul do continente, no sul do país, e deve chegar aqui à região amanhã. Acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta terça-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 12 graus e máxima de 30. Em Ibaté, mínima de 10 graus e máxima de 28. E em Araraquara, mínima de 13 graus e máxima de 31. Agora a pandemia. E falamos da vacinação, que é o remédio conceitualmente definido como o único que pode melhorar as condições sanitárias e afastar de vez a pandemia aqui da região. Pesquisa descobriu que 2 doses de vacina AstraZeneca podem ser menos eficientes do que uma combinação de 2 vacinas. Veja a reportagem.
Uma vacinação mista com a primeira dose de AstraZeneca e depois uma injeção de vacina da Pfizer contra a Covid-19 aumentou os níveis de anticorpos neutralizantes em 6 vezes em comparação às 2 doses da AstraZeneca, mostrou um estudo da Coreia do Sul. O estudo envolveu 499 profissionais da área médica, 100 recebendo doses mistas, 200 recebendo 2 doses da injeção da Pfizer-BioNTech e o restante recebendo 2 injeções da AstraZeneca. Todos apresentaram anticorpos neutralizantes, que impede o vírus de entrar nas células e se replicar. E o resultado do esquema misto de vacinas mostrou quantidades semelhantes de anticorpos neutralizantes, encontrado no grupo que recebeu 2 injeções da Pfizer. Um estudo britânico no mês passado mostrou resultados semelhantes. A injeção de AstraZeneca seguida pela Pfizer produziu as melhores respostas de célula T e uma resposta de anticorpos mais alta que o da Pfizer seguida pela AstraZeneca. Os dados fornecem mais suporte para a decisão de vários países em oferecer alternativas à vacina da AstraZeneca, como uma segunda dose da injeção depois que a vacina foi associada a coágulos sanguíneos raros. O estudo sul-coreano também analisou atividades neutralizantes contra as principais variantes de preocupação. Nenhum dos grupos demonstrou atividade neutralizante reduzida contra a variante alfa, identificada pela primeira vez no Reino Unido, mas o título de neutralização diminuiu 2,5 a 6 vezes contra a beta, gama e delta, detectados pela primeira vez na África do Sul, Brasil e Índia. E a vacinação aqui em São Carlos continua para pessoas que têm 30 anos de idade ou mais. Não houve avanço na faixa etária em relação à semana passada, isso porque não chegaram novas doses. Aqui na cidade, a estratégia é garantir a aplicação das 2 doses quando necessária. A vacinação está nos postos fixos, nas unidades básicas de saúde do Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia, São José, Fagá e Unidade de Saúde da Família Arnon de Melo. O horário é das 9 da manhã até às 3 da tarde. Também há a opção dos postos drive-thru na Fundação Educacional São Carlos, na Vila Neri e no Shopping Iguatemi, que atendem das 9 da manhã até a 1 da tarde. Para qualquer um dos pontos, continua a vacinação para pessoas de grupos anteriores que ainda não se vacinaram. E hoje, terça-feira, tem plantão das 4 da tarde até as 7 da noite nas unidades básicas de saúde do Araci, Redenção e Santa Felícia. E olha, não se esqueça de fazer o preenchimento no pré-cadastro do governo do estado. Ele está disponível no site vacinajá.sp.gov.br. Esse é o pré-cadastro. Você também tem que entrar no site ou no link coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá, imprimir o formulário e levá-lo preenchido à unidade. Isso facilita e muito o atendimento e facilita o procedimento para que você não fique tanto tempo na fila esperando pela vacinação. Confira agora os números da pandemia aqui na nossa região, números atualizados pelas prefeituras. Começamos por São Carlos. A Prefeitura Municipal confirma até esta terça-feira 25.380 casos do novo coronavírus. 78 pessoas estão internadas na cidade, uma taxa de ocupação de leitos UTI SUS de 88,64%. Temos em São Carlos, até esta terça-feira, a confirmação de 483 óbitos. Agora, números para a cidade de Ibaté. A Prefeitura confirma que até esta terça-feira são 3.957 pessoas contaminadas com o coronavírus. 64 pessoas com confirmação estão em domicílio, 11 estão internadas. Ibaté registra até esta terça-feira 94 óbitos. Agora os números para a cidade de Araraquara. São 27.836 casos, 14 casos confirmados apenas ontem. 80 pessoas estão em UTI em Araraquara. Esse índice baixou bastante, inclusive com redução no índice de pessoas de outras cidades que estão internadas em Araraquara. Nenhum óbito foi confirmado ontem. O total em Araraquara é de 557.
Daqui a pouco no Jornal da TV Onix, agressão a idoso no trânsito em São Carlos. Câmara vai acompanhar o caso e Prefeitura deve exonerar funcionário acusado do crime. Voltamos já. Que tal sorrir de uma forma como você nunca sorriu? É o meu sonho, Botini! Você e seus colaboradores de sorriso lindo só com a Cisc. Vem fechar um plano odontológico completo. Onde, Botini? Na Cisc. Junto com a Uniodonto, qualidade e responsabilidade. A partir de R$ 23,50 por mês. É só ligar agora, 16 3362 1900. O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Batata, 1,68. Mamão papaya, no Saviganhe, só 2,48. Tomate longa vida ou italiano, 3,98. Alho importado, 1,79 no nosso cartão. Cebola, 98 centavos no nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. Atenção! Nova coleção de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro? É isso mesmo! Na Conceito Store você tem acesso às mais novas tendências de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro. Além disso, muitas oportunidades à pronta entrega em nosso outlet. Conceito Store, Rua Miguel Petroni, 2426. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Com a pandemia, as pessoas se esqueceram de outros problemas de saúde e até relaxaram na questão de alimentação. A ingestão de açúcar em excesso, por exemplo, pode levar as pessoas a ter problemas neurológicos. Alzheimer é um desses problemas. Vamos saber mais sobre esse assunto com a endocrinologista Mariana Carvalho de Oliveira. Doutora Mariana, bom dia, obrigado por participar do Jornal da TV Onix. A princípio, não se associa diabetes, açúcar a Alzheimer. Como se dá esse processo? Bom dia, obrigada pelo convite. O excesso de açúcar no sangue, ele sabidamente já é relacionado a diversas complicações. E ele acontece principalmente por quem é portador de diabetes mellitus, tá? A gente já sabe que esse excesso de açúcar, ele pode comprometer a capacidade das artérias, dos vasos sanguíneos e a capacidade dos neurônios, mas alguns estudos eles têm demonstrado que especificamente o aumento dessa glicemia ele pode estar associado
ao depósito de placas beta-amiloide que são características da doença de Alzheimer. Então, o diabetes e o excesso de glicemia já está associado a alguns processos vasculares, como demência, né, alguns processos neurodegenerativos, mas mais especificamente aos fatores que também levam à doença de Alzheimer. Então, ele pode ser um indício de piora no desenvolvimento. Obviamente que não vai ser só isso que vai levar, mas ele pode ser um fator importante. Doutora Mariana, aí as pessoas ficam na dúvida, nós não devemos consumir açúcar, é isso? Não é que nós não devemos, tá? Então, a glicose é a principal fonte de energia para o funcionamento do nosso organismo. Toda vez que tem uma situação em que tem falta de glicemia ou excesso, isso pode ser prejudicial. E a glicose, ela já é naturalmente obtida de alguns alimentos que nós consumimos no dia a dia, como, por exemplo, carboidratos, os legumes, tá? As frutas. Então, elas já acabam virando glicose dentro do nosso organismo. Todo açúcar adicional, que a gente fala que é aquele açúcar refinado, aquele açúcar da indústria, aquele açúcar que vem embutido nos alimentos industrializados, ele não é a melhor forma de consumo, porque ele pode levar a glicemia muito rápida, causando um pico de insulina, e isso pode atrapalhar todo o metabolismo da glicose. O Alzheimer é uma manifestação que ocorre mais para as pessoas que têm mais idade. Essas pessoas têm que consumir menos açúcar ou desde a infância isso tem que ser regulado, doutora? Os estudos, eles ainda eles precisam acontecer, os estudos populacionais ainda precisam acontecer com maior frequência para a gente determinar, tá, se existe uma dieta específica para quem tem Alzheimer no intuito de prevenir. Mas o que a gente já sabe é que o excesso de açúcar, ele é prejudicial e ele deve ser, sim, evitado desde a infância. Inclusive, existe uma recomendação de se evitar o consumo de açúcar para crianças até os 2 anos de idade e para que, ao longo da vida, dentro de uma dieta, de uma alimentação balanceada, que se evite o consumo, tá? Então, obviamente, que se você tem uma dieta equilibrada, uma vez ou outra, consumir um doce, né? Não, que isso não seja de maneira excessiva, tá? E não aconteça frequentemente, isso não vai ter problema. O problema é o consumo exagerado e ficar bastante atento aos produtos industrializados, porque eles muitas vezes eles contêm açúcar de uma maneira embutida e em quantidade excessiva. Muito bem. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix e um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Os radares móveis estão nas ruas até às 6 da tarde. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta terça-feira, na Avenida Trabalhador São Carlense, sentido centro-bairro e bairro-centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora, e na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido centro-bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Um motorista não respeitou a sinalização de pare e colidiu com 2 motos ontem no bairro Botafogo. Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Botafogo, em São Carlos, na tarde de ontem, segunda-feira. Segundo apurado pela reportagem da CBN, o motorista de um Chevrolet Agile teria desrespeitado a sinalização de pare no cruzamento da Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves com a Rua Francisco Gregorassi e atingiu 2 motos. A vítima estava em uma delas e precisou ser socorrida por uma ambulância do resgate até a Santa Casa. O motociclista estava com dor na lombar. Ninguém mais se feriu. A Polícia Militar esteve no local onde orientou o trânsito e registrou a ocorrência. O aparelho celular tornou-se parte do dia a dia para qualquer cidadão e se tornou também alvo preferido de muitos criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Centro e Cidade Araci são os bairros campeões de furto e roubo de aparelhos em São Carlos.
São Carlos teve 150 furtos e 103 roubos de celulares nos 6 primeiros meses deste ano. Dados do portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública mostram ainda que o Centro e o Cidade Araci foram os bairros com maiores índices de criminalidade envolvendo smartphones. Entre os roubos, o município registrou pico de ocorrências no mês de janeiro, com 31 casos, seguindo de fevereiro com 20. Desde então, São Carlos tem transitado entre 12 e 15 roubos ao mês e fechou junho com 13 casos. Dentre os roubos, os bandidos têm tido a preferência pelos horários da tarde, 32 casos, e à noite são 30 casos. Há ainda registros durante a madrugada em menor volume, com 14 casos, e na manhã, 23. Entre os assaltos que obtiveram smartphones, o bairro com mais casos é o Cidade Araci, com 8 em 6 meses. Na sequência, vem o Centro e Jardim Cruzeiro do Sul, 7 cada um, além da Vila Elizabeth com 6. 3 resultaram em prisão em flagrante, segundo o portal da Transparência. O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, chama a atenção do fato de o bairro Vila Elizabeth estar entre com os maiores números de roubo de celulares. Na comparação com os dados de roubo em geral na cidade, os de telefones móveis representaram 55% dos 186 ocorridos nos 180 primeiros dias deste ano. Na média, São Carlos teve perto de um caso a cada 2 dias. Na cidade, os furtos têm sido mais frequentes do que os roubos, com 150 casos, ou seja, 0,8 por dia. A cada 6 dias, houve 5 casos. Os smartphones representaram quase 12% do total de casos em São Carlos. Ontem, nós falamos aqui no Jornal da TV Onix sobre o caso de agressão no trânsito que ocorreu contra o professor de jiu-jitsu, Romeu Berto. Esse caso ocorreu na quinta-feira da semana passada. O professor Romeu Berto é um idoso, tem 84 anos de idade e, após uma discussão de trânsito, teria recebido um chute na cabeça. O acusado, de 22 anos, é funcionário de confiança da Prefeitura Municipal. Atua como diretor da Fundação Pro Memória. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal vai acompanhar o caso. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Carlos, presidida pela vereadora Raquel, auxiliadora do PT, acompanhará o caso de agressão sofrida pelo mestre Romeu Berto, de 84 anos, professor técnico de jiu-jitsu e referência em artes marciais da cidade. Segundo Raquel, a comissão acompanhará a investigação de todo o processo de apuração, desde o ato de violência, cobrando para que o agressor venha a ser responsabilizado e punido na forma da lei. Em nota oficial, o presidente da Câmara, Roselei Françoso, lamentou o fato ocorrido e afirmou que a Câmara Municipal repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, defendendo a convivência pacífica entre os cidadãos. Já o vereador Marquinho Amaral, do PSDB, protocolou na Câmara Municipal uma moção de repúdio à violência sofrida pelo professor. Marquinho afirma que a violência causou indignação generalizada em São Carlos e na comunidade esportiva, destacando que Romeu Berto é um mestre de renome internacional e um dos pioneiros na instrução de artes marciais no município com sua academia. Marquinho mencionou a mobilização de atletas em protesto contra o ocorrido e também as manifestações da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu com seu presidente, mestre Moisés Murad, e da presidência da Câmara Municipal, que repudiaram a agressão. Murad frisou que a entidade visa a prática esportiva e prega o respeito mútuo entre os cidadãos. O vereador Roselei Françoso, presidente da Câmara, solidarizou-se com Berto e solicitou que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos acompanhe a apuração do fato. Cópia da moção serão encaminhadas ao mestre Romeu Berto, à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e ao prefeito municipal Ayrton Garcia. Bem, como informamos agora há pouco, o acusado tem a função em confiança de diretor da Fundação Pro Memória, que é um órgão da Prefeitura. Ontem houve um protesto em frente à Prefeitura, nós mostramos imagens agora há pouco, promovido por amigos e ex-alunos do professor Romeu Berto. Também ontem, em nota, a comunicação da Prefeitura informou que o prefeito Ayrton Garcia tomou conhecimento do fato e que hoje, terça-feira, a Fundação Pro Memória emitiria nota a respeito.
No Diário Oficial de hoje consta uma correção do nome do cargo exercido pelo acusado, mas não a exoneração, o que, segundo informações, deve ocorrer após este ato. E a Caixa Econômica Federal dá continuidade nessa semana aos pagamentos da 4ª parcela do auxílio emergencial. O calendário para o público em geral começou em 17 de julho. Hoje recebem os beneficiários que nasceram em setembro. Amanhã, quem nasceu em outubro. Na quinta, quem nasceu em novembro. E na sexta, o último dia, recebem os que nasceram em dezembro. O valor é creditado por meio de depósito na conta Poupança Social Digital. A Caixa também está pagando essa semana a 4ª parcela do auxílio emergencial para quem pertence ao Bolsa Família. Aí o pagamento é feito de acordo com o calendário original do programa, que é estabelecido pelo algarismo final do Número de Identificação Social, o NIS. Até sexta-feira, recebem os recursos beneficiários com NIS terminando de 6-0. Futebol. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou fora de casa e venceu o Cuiabá. O primeiro gol da partida foi marcado pelo volante Rony, que chutou forte da entrada da área. Segundo gol do Corinthians, jogada parecida e Adson concluiu. O Cuiabá diminuiu no segundo tempo, Rafael Elias de cabeça. Final, Corinthians 2, Cuiabá 1. Olimpíadas 2021. Agora há pouco, a seleção brasileira feminina de futebol bateu a Zâmbia por 1-0. Na próxima fase, enfrenta o Canadá. Também tivemos vôlei feminino hoje pela manhã, com o Brasil batendo a República Dominicana por 3-2. Ontem, no triatlon, as meninas não foram bem. Luísa Batista chegou na 33ª posição, e a outra brasileira na 28ª posição. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Uma boa terça-feira para você e até lá você vê aí imagens de São Carlos encerrando essa edição do nosso jornal, imagens do cinegrafista Cláudio Miller.